Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacon Maia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de massa, quilo e quilograma. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula definindo o que são medidas de massa. As medidas de massa são usadas para definir a quantidade exata da massa de algo. Existem dois termos que são comumente confundidos, que são a massa e o peso. Geralmente, usamos a definição de peso para destacar a massa presente nos objetos, mas isso é errado, hein? E você vai aprender a calcular a massa no decorrer da nossa aula, para não fazer mais essa confusão de troca entre massa e peso. Mas o peso está ligado diretamente com a gravidade, pois é definido pela força com que este corpo é atraído para o centro da Terra. Por isso que o número que nós vemos nas balanças digitais ou mecânicas é referido à nossa massa corporal e não ao nosso peso. Já a massa é o que nós entendemos como peso. O valor da massa de um corpo é definido pela quantidade de matéria que esse corpo tem. Portanto, o peso, como eu falei anteriormente, não é um número que aparece na balança quando nós nos pesamos. E a massa do corpo é o que nós chamamos de peso, ou seja, ao invés de falarmos meu peso é 60 quilos, devemos dizer minha massa é 60 quilos. No nosso dia a dia, as medidas de massa que mais usamos são o grama e o quilograma, que são as que usamos para medir a quantidade das coisas. No nosso cotidiano, usamos mais a forma reduzida para quilograma, que é o que nós chamamos de quilo. Dificilmente você vai escutar alguém se referindo a quilo chamando de quilograma, mas atenção, é a mesma coisa, tudo bem? Cada medida tem uma simbologia, onde o quilograma ou quilo é simbolizado através do kg. Já o grama é representado pela letra G. O grama é a unidade de massa padrão utilizado pelo Sistema Internacional de Unidades, o SIU. Para fazer a medição das medidas de massa, uma das ferramentas mais conhecidas é a balança. Quem aí já viu uma balança? Provavelmente você já foi a uma drogaria e viu uma balança, mas aquela é apenas um dos tipos de balança que existem. Existem vários tipos de balança. Elas podem ser digitais, eletrônicas, mecânicas, híbridas, entre outras. Trouxe aqui alguns modelos para você. A primeira balança que eu trouxe foi a balança de ponteiro, muito utilizada na cozinha para medir a massa dos elementos. Atenção, é a massa, não é o peso. Ela tem capacidade de até 3 quilos. Olha só, temos aqui a balança digital corporal. Ela é utilizada para medir a massa nas pessoas e ela é geralmente encontrada em casa. Temos agora a balança de gancho. Ela é muito fácil de se carregar, pois é portátil. As pessoas levam ela para onde forem. É utilizada em pescaria, por exemplo.
Agora, nós temos aqui a balança de precisão. Ela é usada para medir pequenas quantidades como o grama e o quilograma. Agora, nós temos uma balança digital. Ela é muito utilizada no comércio em geral, como em padarias, açougues e supermercados. Agora, nós temos aqui uma balança digital antropométrica, utilizada tanto para medir quanto para saber a massa corporal de uma pessoa. Ela é muito utilizada em consultórios médicos. Olha só, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você sabia que existem outras unidades de massa fora o quilograma e o grama? Não? Não tem problema. Olha só, as outras unidades de massas que nós temos, mas são pouco usadas, são o hectograma, o decagrama, o decigrama, o centigrama e o miligrama, que também é uma das mais usuais unidades de medida, o miligrama. Geralmente você pode ver isso em caixas de remédio, essa quantidade, o miligrama. As unidades de medida de massa são decimais, mas você deve estar perguntando, o que é isso, professor? O que a senhora quer dizer com isso? Olha só, para fazermos a conversão entre essas unidades, basta multiplicarmos por 1000 ou dividirmos por 1000. Do quilo para grama, nós multiplicamos por 1000. Já do grama para o quilo, devemos dividir por 1000. Olha só, nós usamos a unidade de medida de massa na compra de verduras, carnes, entre outros alimentos. Mas não é só para alimentos que usamos essa medida de massa. Usamos também para calcular muitos outros objetos que queremos saber a massa. Cada medida é adequada para medir a massa de determinados itens. Quando o item é pequeno, podemos medir com gramas. Quando o item é de porte médio ou grande, podemos medir com quilogramas, com o QG, que é o quilo. Por exemplo, uma fatia de pão. É mais adequado eu usar para medir essa massa o grama ou o quilo? Exatamente, o grama, por se tratar de algo leve. Agora, temos aqui outro exemplo, e no caso de um cachorro, é mais adequado eu usar para medir essa massa o grama ou o quilo? Exatamente, o quilo, por se tratar de algo de maior peso. Mas é claro que poderíamos converter tanto o peso da fatia do pão de gramas para quilo e do cachorro de quilo para grama, usando aquela regrinha que já aprendemos anteriormente. De grama para o quilo, basta multiplicarmos o valor por 1000 e de quilo para grama, basta dividirmos o valor por 1000. Olha só, para cada 1 quilo, eu tenho 1000 gramas. Para 500 gramas, eu tenho meio quilo. E para 1 grama, eu tenho 1000 miligramas. E quando temos 1,5 gramas, queremos dizer que temos quanto? Exatamente, 1 quilo e 500 gramas. Após a vírgula, sempre teremos os gramas. Fui ao supermercado e olha que eu comprei. Observe bem esses produtos e suas massas. Qual é a massa do arroz que comprei? Isso é exatamente 1 quilo. Qual a massa do macarrão que comprei?
Isso mesmo, 500 gramas. E qual a massa do feijão que eu comprei? Exatamente, 2 quilos. E observando e comparando esses produtos, qual o produto tem a maior massa? Isso, o feijão. Muito bem. E qual é o produto que tem a menor massa entre eles? Isso, exatamente, o pacote de macarrão. Quantos pacotes de macarrão são necessários para se obter 1 quilo? Exatamente, 2 pacotes, porque 500 gramas mais 500 gramas formam 1 quilo. E quantos pacotes de arroz são necessários para se ter a mesma medida de massa que o feijão? Você sabe? Isso mesmo, 2, porque o pacote de feijão tem 2 quilos de massa, já o de arroz tem apenas 1 quilo, portanto, nós precisamos de 2 pacotes de arroz. Se eu tivesse comprado 3 pacotes de feijão, quantos quilos eu teria? Isso mesmo, 6 quilos. Basta eu multiplicar a massa de 2 quilos por 3, que é referente à quantidade de pacotes. Agora, vamos lá. E se nós fôssemos fazer uma receita? E nessa receita são necessários 2 quilos de macarrão. Quantos pacotes desse macarrão são necessários para fazer essa receita? Exatamente, 4, porque para formar 1 quilo preciso de 2 vezes 500. Mas, como quero saber quanto é 2 quilos, basta somarmos esse valor 2 vezes. Aí, temos 4 pacotes. Mas nem sempre todos os produtos que compramos por peso têm o valor exato em quilograma ou grama. Às vezes, ele tem um valor quebrado. Vamos usar a estimativa quando estivermos dando um valor aproximado do que queremos avaliar. Geralmente, quem faz a estimativa de valor de massa é quem já tem um certo domínio sobre o que vai ser estimado. É quem geralmente manuseia com frequência o que se quer saber a massa. Geralmente, se usa esse método quando não há um instrumento para fazer essa medição. Por exemplo, um feirante teve sua balança danificada, mas como ele já era experiente em vendas de frutas e verduras, só de olhar ele já sabia quanto pesava cada quantidade. Por exemplo, se eu pedisse 1 quilo de maçã, dava aproximadamente 5 maçãs. Mas se eu pedisse 1 quilo de pimentões, ele precisaria de 10 para ter essa quantidade de massa. Pois a maçã tem mais massa do que um pimentão e logo ele sabe que aproximadamente o peso de cada um desses itens faz essa diferença. Então, ele tem uma estimativa de quantos pimentões ele precisa para formar 1 quilo e quantas maçãs ele precisa para formar 1 quilo também. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre medidas de massa. Então, vem comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Temos aqui alguns instrumentos que calculam medidas. Qual desses usamos para medir a massa? Letra A, régua. Letra B, balança. Ou letra C,
jarra medidora. E aí, qual desses instrumentos nós conseguimos medir a massa? Se você disse balança, você acertou. Parabéns, a resposta correta é a letra B. Gostei de ver sua participação nessa atividade. Vamos lá para a nossa atividade 2. No início do ano letivo, com a ajuda de uma balança, a professora de Educação Física calcula a massa dos alunos. Vamos lá analisar essa situação. Quem tem a maior massa? Quem tem a menor massa? Quanto que dá a soma de massa de Carlos e Mariana? E qual a diferença de massa de Mariana e Carlos? Observando as duas massas, tanto a de Mariana quanto a de Carlos. Quem aí tem a maior massa? Exatamente, a Mariana com 25 quilos. E quem tem a menor massa? Isso, o Carlos pesando 20 quilos. Ele tem 20 quilos de massa. E fazendo a soma da massa de Mariana e Carlos, nós temos quanto? 45, onde nós vamos somar 25 mais 20, que dá 45 quilos. E qual é a diferença de massa de Mariana e Carlos? Olha só, aí nós podemos fazer uma subtração, onde nós vamos subtrair, diminuir o peso da Mariana pelo de Carlos. Então, 25 menos 20 é 5. Então, a diferença de massa deles é 5 quilos. Parabéns! Gostei de ver sua participação nas nossas atividades de hoje. Agora, chegou a hora de lembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa hora da revisão. As medidas de massa surgem para nos ajudar na pesagem de objetos no dia a dia. Pelo Sistema Internacional de Unidades, a principal unidade de medida é o grama, mas ele é usado geralmente para pesar medidas de menor massa. Mas para pesar algo com a massa maior, devemos usar a medida do quilo. Mas lembrando que essas são as unidades de massa mais usuais. Porém, existem outras, como já foi citado em nossa aula. Para fazermos compras, dependendo do que for ser comprado, compramos coisas que precisam ser pesadas, como verduras, carne, ouro, entre outros. Até se você for viajar, suas bagagens precisam ser pesadas. Mas não só para comprarmos algo que servem as unidades de massa de medida. Por exemplo, usamos para saber quantos quilos temos de massa. E o instrumento que é mais usado para fazer essa medição do peso é a balança. Mas existem outros tipos. Cada tipo de balança serve para uma coisa específica. Olha só, mas antes de encerrar nossa aula, eu vou trazer aqui para você uma curiosidade que você tem que prestar bastante atenção. É no que? Geralmente, as pessoas confundem o grama com a grama. O grama se refere à massa e a grama é ao capim. Então, atenção! Quando você for falar de massa, você sempre tem que usar o masculino, o grama. Não vá se confundir, hein? Olha só,
Viu só o quanto as medidas de massa estão presentes no nosso cotidiano e o quanto elas são necessárias? Pois é! Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!